Boa tarde a todas e todos. Primeiro, agradecer, né, a Embratur por todo esse trabalho junto. Acho que aqui marca, né, o início de muito trabalho junto. A gente está muito feliz e vamos promover nossos parques, nossas unidades de conservação. Esse vídeo mostra um pouquinho vários parques brasileiros que parecem que a gente está fora do país, mas, na verdade, são os nossos parques. E acho que é legal a gente olhar e pensar, nossa, quantas dessas imagens a gente conhece, quantos desses parques a gente já visitou em algum momento, assim. Para dizer que os nossos parques são lindíssimos, né? A gente tem uma diversidade de paisagens, belezas. Olha, parece que está no Quênia, mas não, a gente está aqui no Brasil. Um convite a gente a fazer uma reflexão de quão fantásticos são os nossos parques, né? É um vídeo bem rapidinho. É um vídeo que foi produzido por um casal que chama Denis e Letícia, que eles estão fazendo uma expedição pelos parques nacionais brasileiros. Quem ainda não conhece, eu convido vocês a conhecerem. Eles têm um Instagram. Enfim, eles estão fazendo uma expedição por todos os parques nacionais e cederam essas imagens para a gente. Então, tenho que fazer essa referência. Bem, primeiro eu vou falar para vocês, né, dividir um pouco com vocês como é que são os nossos parques, como é que se dá esse contexto. A gente precisa reconhecer que o Brasil já ocupa muitos índices internacionais reconhecidos quando se fala de ecoturismo, quando se fala de turismo de natureza. Eu trouxe alguns aqui mais recentes. Então, o Brasil ocupa o 26º lugar no Índice de Desenvolvimento de Viagens e Turismo de 2024 do Fórum Econômico Mundial. Lembrando que, nesse índice, o Brasil se destaca justamente pelos recursos naturais. O Brasil também é considerado o melhor país do mundo para o ecoturismo, segundo a Forbes, né, que é uma empresa séria, então, no Ecoturismo Índice aí de 2023. Também uma pesquisa recente apontou como o segundo parque mais bonito do mundo o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, entre 10 lá internacionais. E a gente tem o The New York Times elegendo aí alguns destinos, né, enfim, melhores para se visitar. O Brasil teve 2 ali ranqueados. Um é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e outro também a cidade de Manaus. Então, quer dizer, a gente tem esse reconhecimento internacional de que realmente os nossos parques, né, a nossa natureza, a nossa biodiversidade é riquíssima e não tem nenhum outro lugar do mundo. E a gente precisa reafirmar isso. Como é que isso se traduz um pouco em números? Então, a gente tem uma pesquisa, né, do CEMEA, que está disponível no nosso site, que fala um pouco sobre o impacto econômico dos parques. Hoje, se a gente chegasse a 56 milhões de visitantes por ano, hoje vai girar em torno de 11 milhões, a gente vai ver isso. Isso representaria a geração de 1 milhão de empregos e um impacto econômico no PIB de 44 bilhões de reais. Então, a gente está falando de um potencial que pode ser atingido, né? Aqui embaixo é um número um pouco mais tímido, porque aqui leva em consideração as unidades de conservação que já tem parceria entre o setor público e privado e alguns parques, né, que passam aí por parcerias, por concessões, enfim, e que o CEMEA tem apoiado aí nos últimos 20 anos. Então, tem a previsibilidade de você ter até 6,7 milhões a mais de visitantes por ano, né? Isso representa a geração de 49 mil novos postos de trabalho, e a gente tem aí uma geração de renda local, enfim, em torno de 3 a 7 bilhões de reais. E aí, eu fiz essa enquete breve, né, anteriormente, porque a gente, infelizmente, ainda não conhece todos os parques que a gente tem. Então, aqui só trazendo um panorama, que aqui a gente está falando muito de parques naturais, o país tem 569 parques, entre eles estão os nacionais, os estaduais e os municipais. Desse montante de parques, cerca de 80% recebe visitantes,
e cerca de 70% aí tem alguma estrutura de apoio à visitação. Aqui, e como é que se dá essa visitação, né? Queria trazer um pouco, isso também é uma pesquisa nossa, que a gente realiza com gestores e gestoras dos parques naturais. Dá para ver que a gente tem uma gama enorme de atividades que podem ser desenvolvidas nos parques. Aqui a gente tem uma lista de 26 atividades, é uma lista que não é exaustiva, mas o que chama a atenção é o que está em verde é o que ocorre atualmente, né? O que está em verde, mais escuro, é o que ocorre atualmente. O que está em azul, um pouco mais claro, é o que não ocorre, mas o parque tem vocação. Então, quer dizer, tem parques que têm vocações a serem utilizadas, né, que eu não gosto muito da palavra explorada, mas a serem gerar benefício local, econômico, social, ambiental, e a gente ainda não está usando todo esse potencial. Então, são vocações subaproveitadas de algumas atividades que eu trouxe aqui, atividades que nem são tão assim demandantes do ponto de vista de infraestrutura, de investimento. A gente está falando de caminhada, de trekking, de observação de fauna, de um turismo de base comunitária. Então, assim, a gente tem muito potencial. A gente precisa se orgulhar de tudo isso que as nossas unidades de conservação representam. Mas isso já tem melhorado. Então, a gente tem visto que, desde que essa aqui é uma série histórica de visitas, né, número de visitantes aos parques nacionais, monitorado pelo ICMBio, a gente tem visto que tem aumentado esse número, né, esse número de pessoas. Aqui são visitantes brasileiros que visitam ali, né? Então, a gente tem visto que tem aumentado. Claro que tem aumentado também o número de parques que monitoram essa visitação, mas a gente tem visto. Só para trazer assim um número para vocês, a gente está falando de bater o recorde de 2023, 11, alguma coisa milhões de visitantes. Os Estados Unidos têm 92 milhões de visitantes aos parques. Então, assim, olha o potencial que a gente pode chegar, sabe? Só para trazer um contraponto. Porém, essa visitação ainda está muito concentrada em alguns parques, algumas unidades de conservação. Aqui, para trazer um pouco a reflexão de que se a gente tem 569 parques, essa visitação de 11 milhões ainda está concentrada em alguns. Então, puxa vida, o que pode ser feito para a gente divulgar mais os nossos parques e fazer com que as pessoas se apaixonem por essas áreas? Então, assim, aqui são os top 10 parques mais visitados. Então, a gente vê ali no topo Tijuca, Iguaçu e Jericoacoara. E a gente vê assim que quase 90% das visitas estão concentradas em 10 parques e 65% só nos 3 primeiros. Então, tem muito ainda a ser utilizado. E aqui, gente, quando eu falo ser utilizado, é de forma sustentável, é de forma que gere renda para o local, é de forma que o visitante vá ali, se aproprie, se apaixone, ajude a conservar essas áreas também. E aí, assim como eu disse, né, que tem aumentado aqui, deixa eu voltar. Ui. Assim como eu falei que aumentou essa visitação, aumentou também o número de parcerias entre o setor público e privado para melhorar a infraestrutura desses parques. Então, aqui mostra um pouquinho, né, numa linha do tempo, qual é a quantidade de parques que já foram concessionados, que têm outras parcerias. Enfim, isso tem crescido como uma ferramenta de melhorar a infraestrutura dos parques para que a gente possa trazer mais gente para essas unidades. E aí agora eu vou trazer um pouquinho assim o que o turista internacional busca hoje. E a gente vai ver que tem muito match entre o que o turista internacional busca e o que o Brasil pode oferecer. Aqui, esses dados são dados levantados pela ATTA, vocês certamente conhecem. São dados que foram coletados em 2023 e essa publicação saiu agora em maio de 2024. Então, aqui é um pouco motivações do turista de aventura e aqui sobre o ponto de vista de quem opera o turismo internacionalmente. Então, dá para ver que entre as top 10 motivações, muitas delas casam muito do que as nossas unidades de conservação, os nossos parques podem oferecer. Então, novas experiências, visitar como se...
viajar como se fosse um local, visitar coisas culturais, digital detox, né? Então, essa coisa de se desconectar e tal. Então, tem muitos quesitos que os parques podem super endereçar essas motivações. Depois, entre os destinos mais procurados de 2023 e projetando para 2024, a gente vai ver ali, ó, que a América do Sul, né, tá em 5º lugar ali. Não é o mais procurado, mas está entre os rankings, os 5 primeiros mais procurados pelo turista internacional. E aí, quando as pessoas buscam, então, a América do Sul, quais são as atividades que elas buscam? De novo, as nossas unidades de conservação, né, e os parques têm muito a oferecer. As pessoas buscam caminhada, trilha, essa questão de fotografia, observação de fauna, safari, atividades culturais. Então, tudo isso, os nossos parques, as nossas unidades de conservação podem oferecer. E aí, eu trouxe para vocês aqui 3 casos internacionais para a gente olhar assim, poxa, o que fora está fazendo e quais são os fatores de sucesso que talvez a gente precise trabalhar para desenvolver. Então, o primeiro deles é o Parque Nacional Manuel Antônio, na Costa Rica, né? Lembrando que a Costa Rica também é um destino super de turismo de natureza, assim como o Brasil. Esse é um parque que tem como principais atrações floresta, praia, observação de fauna, enfim, tudo que no Brasil a gente tem. O que faz esse parque é o mais visitado da Costa Rica? Ser assim um sucesso. A facilidade de acesso, então você está perto de um centro, você tem fácil acesso. O parque ele funciona como uma âncora, então em torno dele você tem outras atividades desenvolvidas, o que torna a experiência do visitante, né, diversificada, enfim. Normalmente você vai visitar um parque, você não vai só, entre muitas aspas, ao parque, você vai também buscando outros atrativos, né? Então, e tem uma diversidade enfim, de serviços, atividades ofertados, assim. O segundo deles é o Parque Chandonat, nos Estados Unidos, né? É um que a visitação gira em torno de 1,2, 1,4 milhões de visitantes por ano, com uma diversidade enorme de atrativos. Então, diversas atividades esportivas, caminhada, ciclismo, cavalgada, enfim, eu não trouxe todos, e contemplação da natureza das mais diversificadas formas, né? E quais são os fatores de sucesso, assim? É um parque que está localizado próximo a 4 aeroportos, né? Tem uma diversidade de serviços no parque e no entorno enorme. Então, você pensa numa experiência completa, num roteiro turístico maior. Aqui destaca-se muito a participação do setor privado provendo, né, os serviços. O National Park Foundation faz toda a gestão dos parques e tal, mas a execução dos serviços ela é muito feita em parceria com o setor privado. Então, todo o setor de alimentação, enfim, é o privado atuando ali na ponta. E muita disponibilidade de informação ao visitante. Então, assim, existe um site muito completo onde o visitante pode olhar diversos roteiros, enfim, assim, essa questão da informação é uma coisa que esse parque se destaca muito. Um dos gargalos para a visitação é uma pesquisa que a gente faz no âmbito brasileiro, mas entre as barreiras para a visitação aos parques, muitos brasileiros dizem, não vou aos parques porque não sei onde estão e o que tem para fazer ali. E, por último, eu trouxe o Masai Mara, que é um dos parques mais importantes no Quênia. E ali tem o que a África, assim como o Brasil, pode muito ter, que é a questão do turismo, né, para observação da vida selvagem, então safaris, gamers, enfim. Esse parque, né, o que leva ele a ser um fator de sucesso, assim? É fácil acesso, tem um fácil acesso a esse parque, apesar de não se ter um grande aeroporto próximo, você tem uma possibilidade de fazer a última pernada de voo mais próximo para chegar bem perto desse parque, então isso facilita. Tem uma diversidade de serviços ofertados no parque e no entorno, e esse parque tem um apelo muito grande
ao turismo ecológico, safaris, mas também ao turismo cultural. Então, como vivem os povos ali, como é que se dá esse, né, todo esse turismo que vai além, extravasa o território do parque. E aí, por último, para encerrar minha fala, assim, eu queria deixar um pouco a mensagem do por que é importante, né, a gente falar do turismo de natureza, assim. O que o país ganha com o turismo de natureza? Então, aqui trazendo alguns ganhos, alguns benefícios, assim. A gente tem a contribuição por uma reputação ambiental muito grande do país para fora, né? Então, assim, a gente ganha pontos internacionalmente promovendo o turismo. A gente tem maior visibilidade, a gente tem uma afirmação de compromissos nacionais e internacionais de conservação da biodiversidade, da promoção de cultura, de valorização das pessoas, enfim, passa toda uma imagem, uma reputação do país para fora. Isso sem falar da preservação de recursos naturais. Então, né, as UCs, geralmente, as unidades de conservação, têm ali protegem, além de biodiversidade muito grande, geralmente muitos rios passam pelas unidades de conservação, enfim, muitos serviços ambientais são providos por esses espaços, assim, né? Disseminação de uma consciência ambiental. Então, o CEMEA acredita muito nisso, que, né, tanto é que a nossa missão é fazer com que os parques e as unidades de conservação sejam um motivo de orgulho. Então, assim, para a gente se orgulhar, a gente tem que visitar, tem que conhecer, tem que se apropriar, tem que se apaixonar. Geralmente, quem vai, né, a uma unidade de conservação vai, se apaixona, quer voltar, quer ir em outra. Então, isso acaba criando uma conscientização ambiental. Se aquele espaço não fosse um parque, não fosse uma unidade de conservação, o que seria? Então, esse é muito importante o papel desses territórios, né, para a consciência ambiental mesmo. O estímulo a hábitos saudáveis, então, não raro, né, a gente vê pessoas que vão aos parques para praticar esportes, os mais variados possíveis, e aí desde os mais aventureiros aos menos aventureiros, isso acaba criando um estímulo a uma vida saudável, né, hábitos saudáveis, assim. E sem falar do acesso a opções de cultura e lazer. Então, assim, normalmente os parques são lugares, né, icônicos. Se a gente pensar nos parques brasileiros, a gente não tem ali só, entre muitas aspas, as questões ambientais. A gente tem também todo um patrimônio histórico-cultural atrelado àquele parque. Uma história de como ele foi feito, de como ele foi fundado, quem se envolveu, quais foram... Né, tem uma história por trás daquele parque. Então, acho que com isso eu termino a minha fala aqui. Acho que, né, eu trouxe só alguns pontos, algumas reflexões, e agora a gente abre para o diálogo. Enfim, dizer que o CEMEA está muito feliz com esse acordo que a gente assina hoje. Muito trabalho pela frente, mas o que eu acho que dá para ver assim no rosto é que a gente está falando de uma agenda super positiva. A gente está falando, né, que a gente tem que se orgulhar do que a gente tem no nosso país, assim. Então, era isso e fico aqui à disposição. Na tua opinião, eu acho que no Brasil é mais recente, principalmente os parques federais, se iniciarem com as concessões privadas. Então, você mostrou algumas boas práticas aqui também de outros países. Vocês acreditam que esse é um caminho que pode ser um dos caminhos que o Brasil pode também ter como referência, uma vez que a gente consegue ter uma dinamicidade maior também, além com o apoio do poder público, mas também envolver empresas privadas na operação dos parques? Sim, Léo, obrigada pela sua pergunta. Acho que essa é uma... assim, as parcerias entre o setor público e privado, ela não é um fim em si mesmo, né? É um instrumento para atingir, para que os parques consigam prover à população melhores serviços e atividades. Assim, a gente, no CEMEA, sempre visa isso. Ela é um instrumento, como todo instrumento, né? A gente, às vezes, precisa de um tempo para que boas práticas, lições sejam aprendidas, mas sim, é um meio de prover. Agora, o que a gente tem observado também é que não só, entre muitas aspas, prover infraestrutura, não é só isso que vai mudar o ponteiro no Brasil, sabe? Assim, e aqui um pouco trazendo uma reflexão para a gente construir junto mesmo, num conhecimento, assim, para a gente construir isso coletivamente com a Embratur. Por quê?
porque os parques estão melhorando de infraestrutura, mas ainda não está na cultura do brasileiro, da brasileira, visitar os parques, né? Assim, então, a gente também precisa mexer um pouco em trazer para o imaginário das pessoas os parques, né? Então, eu acho que é um dos caminhos, isso tem sido observado. Para trazer um número para você, a gente tem, atualmente, 10 contratos assinados de parcerias entre o setor público e privado em parques nacionais, 11 contratos assinados em parques estaduais. Em muitos deles, a gente viu que, pós-assinatura, a visitação cresce, os serviços começam a ser ofertados de forma melhor. Não estou dizendo que não tem conflitos, que não tem desafios, né? Como toda gestão. Mas só isso não é suficiente. E uma das coisas que tem ficado mais claro ultimamente é a falta da promoção, da informação dos nossos parques. Às vezes as pessoas estão... E vou dar exemplo básico, assim. Às vezes você está no Cristo e tem muita gente que não sabe que está dentro de um parque nacional, né? Então, assim, falta um pouco trazer para o imaginário. E o que eu trouxe, o exemplo do Parque dos Estados Unidos, é isso. Você consegue, pelo site, saber todas as informações. Onde eu posso ir, o que eu posso fazer, o que eu tenho que levar e tal. Para os parques, se alguém vai buscar alguma informação, nem sempre o parque tem site, nem sempre você sabe como chegar, nem sempre... Então, ainda falta um pouco isso, sabe? Que eu acho que a gente vai caminhar nesse sentido. E a pergunta que eu queria fazer é muito relacionada a esses dados. Vocês são especialistas, né, nesse tema. E eu queria entender se vocês já têm, de alguma forma, um recorte de como que é o comportamento e o volume do público internacional em relação aos nossos parques. Então, considerando esse lugar de fala da Embratur, né, que se foca na promoção internacional, e entender se vocês já têm esse dimensionamento, se vocês já sabem tanto o volume quanto priorização, né, quais são os parques onde eles se concentram, se vocês já têm um pouquinho mais desse detalhamento esmiuçado para compartilhar com a gente. Obrigada. Legal, obrigada, Mônica. Esse é um dado que falta também a nós. O que o CEMEA tem hoje é com mais clareza, assim, e mais assertividade, né? Falando de um dado mais limpo e recente, é um pouco as demandas, né? O que motiva, o que não motiva, as barreiras para a visitação, mas olhando para a população brasileira, né? Quando se fala do perfil internacional, a gente ainda está entrando nesse inteirinho, assim. Então, eu não vou, né, assim, mentir dizendo que a gente tem esses dados, não. O que a gente consegue é beber de fontes internacionais, como a TTA, como outras organizações que vão trazer cenários macro. Mas especificamente para o Brasil, não. Inclusive, é um dos pontos identificados. Assim, a gente não conhece o perfil do turista, né, do turista de natureza, tanto brasileiro quanto internacional. A gente vê que esse dado é um dado muito importante para saber um pouco, né? A Beta fez lá em 2010 um perfil do turista de natureza, mas, inclusive, estava visitando recentemente essa pesquisa, assim, é um pouco diferente, né? Pensar que é uma pesquisa de 2010, mas os dados foram coletados em 2009, e naquela época a gente não existia Instagram. Então, assim, o fato de ter Instagram certamente muda muito o comportamento, a forma como a informação é divulgada, como a informação também é consumida, divulgada, enfim. Então, assim, seria interessante, né, a gente olhar de novo pensando, nossa, lá não tinha redes sociais tão quanto hoje tem. Então, assim, é um gargalo que é identificado e talvez se a gente tivesse isso mais qualificado, certamente ajudaria a tomar um pouco mais de estratégias, né? Focar aqui, focar ali, mas é uma identificação da qual a gente também pactua, sabe? Enfim, a gente está trabalhando hoje, como vocês sabem, num acordo de cooperação com o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Turismo, que além das unidades de conservação federal, a gente também está trabalhando com a rede trilha de longo curso, né? Então, eu queria saber como que vocês enxergam esse movimento, esse produto, né? Até se vocês puderem falar assim, com o viés do turismo também, porque é algo que está crescendo, está se disseminando pelo Brasil inteiro. A gente olha com bons olhos, mas a gente queria saber também a opinião de vocês. Isso que você trouxe, Rafaela, assim, se você observa as últimas pesquisas internacionais, o que o turista internacional de natureza mais procura é trekking, né? O que as pessoas mais querem fazer são trilhas, caminhadas. E eu fico pensando assim,
tem Santiago de Compostela, tem tantas outras trilhas internacionais, caminhadas, né, conhecidas. Poxa, a gente poderia atravessar o Brasil caminhando. Já pensou que fantástico, assim? Eu acho que a gente ia estourar no mundo, né? Então, eu acho que é uma ferramenta, né? Assim, é um caminho muito assertivo e muito certo de que tem tudo para dar certo, sabe? Assim, eu acho que é o caminho, é um atrativo muito buscado. Você pensa no território de forma mais holística e mais estruturante e de forma mais global, né? Porque quando você pensa nas redes brasileiras de trilhas, inclusive as que já existem, elas passam por muitas unidades de conservação, né? Quem experimenta essas trilhas tem experiências diversas, ambientais, culturais, então eu vejo como um potencial enorme, né? E eu acho que esse movimento que tem sido feito, assim, um pouco também complementando o que o Léo trouxe na primeira pergunta, a gente, quando o Semeia nasceu, a gente acreditava que melhorando a infraestrutura dos parques, o brasileiro ia falar: agora eu vou no parque, porque agora tem bebedouro, agora tem banheiro, agora tem tirolesa e tal, não sei o quê. A chave não virou 100%, melhorou. Deu para ver aqui pelos dados do ICMBio, mas não virou 100%. Porque a gente precisa ainda tocar corações e mentes das pessoas, assim. E talvez esse também seja o gancho internacionalmente, sabe? Mostrar o que diferencial o Brasil tem. E eu acredito muito pessoalmente, assim, o Semeia também, nessa possibilidade das trilhas como uma experiência única, né? Então, sim, eu acho que é um pouco o caminho e isso já tem se estruturado melhor. Oi, boa tarde, pessoal. Eu só queria saber assim, se vocês do Semeia já têm alguma estratégia formada para essa promoção, né, dos parques, e se você já tem algum plano de divulgação para mostrar realmente o que o Brasil tem. Legal, obrigada. Como que é seu nome? Me chamo Gabriela. Gabriela, obrigada pela... Essa é a nossa inquietação, e eu digo que é o que faz a gente acordar todos os dias, né? O que eu posso fazer hoje para promover os parques e tal? A gente tem feito isso de forma mais, assim, formiguinha, que é divulgando os parques nas nossas redes sociais, né? A gente tem algumas editorias no nosso site em que a gente frisa quais são os parques. Agora a gente acabou de lançar uma série de vídeos sobre os parques, o que tem para fazer e tal. Mas o Semeia tem buscado, nos últimos anos, atuar também de forma mais estratégica e mais ampla para que a gente possa desenvolver políticas públicas e implementar para que realmente os parques saiam desse patamar e voem. Então, para que a gente saia de 11 milhões de visitantes e, quiçá, ultrapassem 56 milhões de visitantes. E aqui, assim, de forma sustentável, sabendo que também os parques têm vocações. Tem parque que tem vocação a um turismo mais de massa, tem parque que não, e tá tudo bem, né? A gente tem um cardápio amplo, assim. E essa nossa também, esse ACT que a gente assina hoje com a Embratur, faz parte um pouco desse passinho que a gente está dando nessa estratégia. Então, para te responder, assim, que a gente... Alguém colocou aqui, assim, o desafio é grande e a gente também tem que entender que a gente não consegue, né, fazer esse boom dos parques sozinho. Então a gente começou a entender que a gente precisa trabalhar em rede, né, com o Embratur, com o ICMBio, com o MTour, enfim, com outras organizações para que a gente possa dar escala e para que a gente possa realmente aumentar isso. Então a gente tem atuado um pouco dessas duas formas. Nos nossos sites, nas nossas redes sociais e também com as nossas publicações, a gente já tem esse impulso, porque o Semeia foi formado tendo muito na base essa geração de conhecimento e difusão de conhecimento de boa qualidade, para que possa, né, fomentar o debate, enfim, implementar e pensar em políticas públicas. Então, é um pouco isso, um pouco o mix dos dois. Mas essa tua pergunta é o que nos inquieta ali no Semeia todos os dias e que nos faz levantar e pensar, não, o que a gente pode fazer hoje, né? Mariana, vocês têm outros idiomas? Alguma publicação? Alguma coisa em outros idiomas? Algumas coisas a gente tem sim, Mônica. Não todas, mas algumas coisas a gente tem. E o que a gente não tem também, a gente consegue, né, ver o que a gente consegue fazer. Mas algumas publicações, sim. Então, pegando um pouquinho a pergunta da Gabriela, nas pesquisas, né, que vocês realizam, eu sei que vocês têm vários achados aí em relação aos vetores relacionados à promoção, né? Você já trouxe um pouquinho. Mas se pudesse destacar alguns desses achados que para a gente, né, nesse acordo,
vai ser muito importante para a gente poder estar potencializando de alguma forma. E para falar um pouquinho da experiência turística, que seria a melhoria da experiência, né? Porque a gente pensa na infraestrutura, mas eu acho que tem algo que vem também, né? Além dessa melhoria hoje com toda a tecnologia, né, que a gente tem à disposição, né, a inteligência artificial, com mudança de percepção em relação à vivência de uma experiência, como que vocês veem essa melhoria da experiência com esse foco? Legal. Obrigada, Marissa, pela pergunta. É super relevante isso. Falando um pouquinho do que você citou, né, o CEMEIA realmente tem algumas publicações. No que a gente está falando aqui um pouco, me vem vários dados à cabeça, mas tem um estudo importante que a gente lançou em 2021, que fala parques como vetores de desenvolvimento. É desse estudo que vem aqueles dados de se a gente atingisse 56 milhões de visitantes, isso geraria em torno de 1 milhão de empregos e tal. Nesse estudo, a gente traça um panorama de quais seriam as alavancas e os botões que a gente deveria acionar para impulsionar a visitação nos parques. Então, é uma publicação que é muito interessante, assim, eu acho que vale muito a pena a gente olhar e se debruçar, né? Uma das coisas que vem lá, assim, muito forte, é essa questão de ter uma marca forte para os parques, de ter uma visão comum e de ter um reconhecimento, uma coisa que aponta os parques para fora. Assim, a palavra não é boa, mas vendendo os nossos parques de forma positiva, assim, sabe? Uma criação de uma marca forte mesmo dos parques, né? Então, quando você vai aos Estados Unidos, eu nunca fui para lá, mas, assim, os inúmeros parques, entre os naturais, também os sítios de patrimônio histórico-cultural, eles têm uma marca forte, né? Então, assim, isso talvez a gente possa desenvolver mais no Brasil e talvez isso falte um pouco, assim. Sobre o que você trouxe sobre a experiência da visitação, eu acho que, casando um pouco com o que a Gabriela trouxe antes, isso também tem sido uma virada de chave, né? Assim, de que a gente realmente precisa pensar na experiência do visitante, não só, entre muitas aspas, para ele ir ao parque, mas para ele ir ao parque e encontrar uma diversidade de atividades, serviços, enfim, pensar mais o território, né, do que o parque isolado, assim, né? Porque aí a gente também valoriza as pessoas, as histórias, o que aquele parque tem de diferencial e tal. Então, isso tem sido uma coisa que tem feito a gente pensar cada vez mais e refletir.